Boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Silvinho. Silvinho, tudo bem? Bruno Faria da Rádio CBN, parabéns pela vitória, segunda consecutiva sob o seu comando e pela primeira vez isso acontece. Eu queria que você falasse sobre este momento do Corinthians, que tem engatado uma boa sequência, principalmente de jogos. O resultado começa a aparecer, mas isso pode-se dizer que está refletindo diretamente ao tempo de trabalho que vocês têm durante a semana? Muito obrigado. Boa noite. Sim, é uma vitória importante, num campo difícil, um adversário bem difícil. Mais do que uma grande vitória, o desempenho que o time teve, principalmente o primeiro tempo, foi muito bom. E nós ficamos felizes pela construção que está sendo feita pelos atletas, que são os verdadeiros protagonistas, que têm desempenhado, e isso, enfim, reflete diretamente no nosso torcedor, que é um segundo fim de semana, que está contente, está feliz com o resultado do time, tenho certeza absoluta que também com o desempenho. É bom, sim, é reflexo de uma construção de um tempo que a gente pouco a pouco vai trabalhando. Boa noite, Silvinho. Maurício Ferreira da Rádio Band News FM. Hoje o Renato Augusto ficou menos tempo em campo, né, em comparação com a estreia dele na semana passada contra o Ceará. A sua ideia no início da partida era de colocar o Renato Augusto antes e por conta das circunstâncias do jogo, essa entrada dele acabou acontecendo um pouco tarde. Obrigado e parabéns pela vitória. Obrigado, boa noite. O Renato, nós estamos construindo a volta do Renato dentro do grupo e de repente com mais minutos, com mais minutagem. A cada dia, a cada semana temos conversas com ele, a cada 2, 3 dias. O Renato é um atleta que se cobra bastante, um atleta que nós conhecemos bem, um atleta forte que necessita estar muito equilibrado, está trabalhando bem. E à medida que nós nos aproximamos dos jogos, nós vamos conversando. De 30 minutos, o Renato tem respondido que até 45 ele entende que sim, mas obviamente que parte da resposta já foi dada por você mesmo. Os jogos, eles têm um componente que ele vai falando. Era um jogo bastante intenso, um jogo difícil, nós estávamos bem no jogo e em determinado momento o Juliano ele pede para sair. Naquele mesmo momento o Rony sente um pouco a perna, então a gente troca antes o Rony porque estava já inabilitado, não tinha condições, e depois o Juliano. E a entrada do Renato, como tu me perguntou, sim, a gente começa a prever 30, 35 minutos, até 45, depende de como o jogo estiver, e foi um pouco menos, mas o Renato é importante. Cada vez que ele entra, mesmo num processo um pouco precoce ainda, ele precisa se estabilizar, se equilibrar. É um atleta que ajuda e dá muito com a sua experiência, com a sua qualidade. Olá, Silvinho, boa noite. Aqui é Bruno Cassucci, repórter do GE. Eu gostaria que você comentasse a atuação do Rony, também falasse um pouco do que tem pedido taticamente para ele, também o que tem trabalhado com ele durante a semana para tentar aperfeiçoar o jogador, que ainda é bastante jovem. E se o Renato Augusto, quando estiver bem fisicamente, ele briga por uma posição com o Rony, ou se é possível montar um meio de campo em que os dois atuem juntos. Obrigado. Pela segunda primeiro, sim, todos os atletas podem jogar sim, e Rony e com o Renato, nós temos ali 4, 5, 6 atletas num tripé de meio campo, que a grande maioria deles são de uma versatilidade muito boa. Um ou outro atleta não pode, é muito forte, mas não deveria fazer o primeiro centrocampista, mas os demais atletas eles podem ocupar qualquer um dos duas meias, e o Renato inclusive também como primeiro, ele pode ser utilizado sim. Já com relação ao Rony, é um atleta correto, bem jovem, nós estamos otimizando esses atletas da base, tem atletas bons. Desde a minha chegada eu tenho dito que a resposta é deles, nós entendemos bem, eu vim da base, os conceitos e as ideias e os treinamentos são colocados, mas a resposta é muito desse atleta. Cada um matura de uma certa forma, e o Rony tem mostrado a importância dele para o grupo. É um atleta que tem uma entrega total, um atleta que tem pisado a área, tem entendido o jogo, e nós, obviamente, como comissão também, preservamos algumas áreas de atuação do atleta para que ele renda mais, coisas um pouco mais técnicas que nem vale a pena entrar, aonde o atleta pode render. Volto a dizer, a resposta é sempre deles, e o Rony tem rendido bem e tem ajudado muito o time. Boa noite, Silvinho. Andrew Souza do Meu Timão. Queria saber um pouco sobre o posicionamento do Ju, que quando você chega ao
Corinthians, você acaba resgatando ele algumas boas partidas, nas suas palavras, diminuindo a área de atuação dele. E agora ele vai para o caminho contrário, né? Vira um atacante mais móvel, um atacante reciclado, como você falou, cai muitas vezes pela direita, pelo meio. Queria entender essa mudança, o que você tem achado dessa mudança, né? Se está gostando e tudo mais. E, por fim, se é também uma adaptação ao banco de reservas, quem sabe para o time sentir um pouco menos quando entra o Luan até um outro atacante móvel. Sim, é uma reciclagem do Jô. Desde que nós chegamos, entendemos que o termo é esse, diminuiu a área de atuação do Jô. É um atleta que se encontrou bem. Reitero, a resposta é sempre do atleta, de ter um entendimento daquilo que nós estamos mostrando, que nós estamos querendo e do dia a dia da semana. Tem nos ajudado muito em retenção, em construção de jogada, enfim, tem facilitado esse trabalho de meio campo e proporcionado uma entrada de segunda linha de atletas como o Rony. O Gabriel já fez o seu gol em algum momento, tem sido às vezes um Juliano, o Rony com uma certa frequência, amanhã um Renato, tem um Vitinho. Enfim, é uma forma de jogar que nos acrescenta bastante e um atleta que tem sido muito bem aproveitado e o mérito é todo deles, de ter entendido o posicionamento. Com relação às entradas, depende, tem atletas que realmente podem ser um pouco mais móveis também, como você mesmo disse, e de repente a gente pode até tentar um atleta de velocidade, aí já o jogo falará, para aquilo que a gente precise de repente em algumas substituições e continuando contente com as atuações do Jô, tem ajudado demais o time também. Silvinho, boa noite, Rodrigo Vessoli do portal Meu Timão. Eu queria que você falasse da escolha pelo Duqueiroz. Você poderia ter posto o João Vitor na lateral direita no lugar do Fagner, mas optou pelo menino que não tinha nem feito jogo ainda. Queria que sua avaliação da participação dele mesmo improvisado na lateral. Por que a escolha dele e uma situação inusitada ali, eu estou aqui no estádio, você parece ter sentido algum tipo de lesão depois que o juiz apitou ou pisou errado e você saiu mancando do gramado. Eu queria saber se teve algum problema sério, o que aconteceu ali. Obrigado. Vamos para a primeira parte. O Du é um atleta que nós estamos preparando já faz umas 3 semanas, ele tem treinado na lateral direita. E nós identificamos um atleta potente, com centro de gravidade ali baixo, que tem sustentação, boa técnica, e conversando com o atleta descobrimos que parte da base que ele fez, importante, ele fez como lateral. Um atleta que é sim, oriundo também ali da parte de meio campo, mas que mostrou muita tranquilidade na função e tem treinado nessa função já faz 2, 3 semanas. Faz com que a gente não tenha que mexer em 2 funções. Quando você tem que improvisar um zagueiro na lateral direita e colocar um terceiro zagueiro aí no caso, para completar a linha de 4, você mexe em 2 funções. E o Du tem nos mostrado, nós temos passado confiança mútua dele para nós e nós para ele, de que ele tem todas as condições de jogar. Creio que não somente na minha avaliação, mas já praticamente de todos, unanimidade não existe, o atleta cumpriu sim, cumpriu bem com a sua função. Eu, pelo menos, estou muito satisfeito com aquilo que ele entregou. Jogo difícil, jogo complicado, não é nada fácil e ele cumpriu com a meta. Com relação à lesão, eu venho sim com um problema aí na panturrilha desde quinta-feira, mas a experiência me levou a me poupar durante 2 dias nos treinamentos ali, obviamente, internamente, uma brincadeira, para chegar para o jogo. Cheguei, tomei um analgésico, mas no final do jogo, acredito que andei demais ali naquela frente, na área técnica e voltou a doer bastante no final. Mas enfim, a gente se entrega ali com os atletas, é bom. E o importante de tudo é o torcedor nosso corintiano estar feliz com o segundo fim de semana, com bom resultado e, repito, com grande desempenho por parte dos atletas. Silvinho, boa noite, Kaique Silva da Rádio Jovem Pan. Silvinho, o time do Corinthians, ele entra no G6, a zona que dá uma vaga para a Taça Libertadores da próxima temporada. Esses 2 resultados positivos, eles refletem em uma nova fase do time do Corinthians. Eu queria que você comentasse sobre isso e o quanto é importante para o time do Corinthians, que já foi eliminado nessa temporada da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, se manter entre os primeiros times do Campeonato Brasileiro, além de você falar, é lógico, da satisfação pessoal que você tem vendo o time subir tanto na tabela em tão pouco tempo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Nós vamos de jogo em jogo, de construção, de desempenho, feliz, satisfeito, como todo torcedor do Corinthians quer acreditar.
Sobretudo, é óbvio que o resultado importa muito, nós jogamos por esse resultado, nós queremos fazê-lo, construí-lo, mas não é de qualquer maneira ou a todo custo. Ele tem um desempenho, ele necessita ser de performance, porque senão você acaba não ganhando. Então feliz, nós vamos de jogo em jogo, feliz pelo vestiário, feliz pelo torcedor, feliz por todos. É uma construção, tanto o Renato quanto o Juliano tem acrescentado bastante qualidade no grupo, o grupo tem aceitado muito bem isso, tem elevado o seu nível técnico, e isso se vê, mas nós estamos construindo, não falo só de Renato e Juliano que incorporaram, eu falo de uma base, hoje o gol foi do Rony, falo de um Duqueiroz que tem entrado, jogado, falo de outros atletas da base que estão tendo as suas oportunidades, outros atletas um pouco mais experientes que faz parte desse grupo já de alguns anos, outros um pouco mais veteranos, enfim, é a construção de um grupo feliz porque pela aceitação da ideia e pelo momento que vivemos. A gente vai de jogo em jogo. Obrigada, Silvinho. Boa noite a todos.